Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para você que é novo aqui no canal, não esquece aí de se inscrever e de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as etapas do método científico, tá? Lembrando que o objetivo aqui é que você entenda muito bem quais são todas as partes do método científico, tá? O que você tem que entender, gente, é que quando nós elaboramos uma lei da natureza, por exemplo, né, nós temos leis da física, leis da química. Quando essas leis são elaboradas, elas não são elaboradas de qualquer jeito, tá? Por exemplo, né, podemos citar aqui a lei da inércia, podemos citar a lei de Lavoisier. Então, quando essas leis foram criadas, elas não são criadas de qualquer forma, tá? Não são criadas ao léu. Existem etapas que são seguidas para a gente poder determinar se uma afirmação é lei ou não, tá bom? E essas etapas são justamente as etapas do método científico que nós vamos conhecer agora mesmo, tá bom? O que vem a ser, pessoal, esse método científico, né? Eu trouxe uma definição bem bacana aqui para vocês, ó. É um conjunto de regras básicas empregadas em uma investigação científica com o objetivo de obter resultados confiáveis, tá bom? Então você imagina o seguinte, ó, imagina que nesse momento aqui você está lá naquela época dos Vikings, né? Aquele pessoal que acreditava nos deuses, que acreditava em Thor, em Odin, e de repente você via um raio caindo numa árvore. E aí você tentaria explicar esse fenômeno para as outras pessoas, né? Tentaria explicar esse fenômeno para a sociedade da época. Como é que você faria isso? Bom, os vikings daquela época, eles iriam dizer que foi obra dos deuses, né? Do deus Thor que bateu o seu martelo no céu. Porém, hoje nós sabemos que isso não é verdade, tá? Então, pessoal, quando nós observamos fenômenos da natureza e tentamos explicar como eles funcionam através de leis científicas, nós temos que seguir esse método científico, que são justamente esse conjunto de regras básicas, tá? Seguindo as regrinhas que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, nós conseguimos obter uma informação confiável, tá bom? Aí você deve estar se perguntando, né, Otávio, mas se a minha afirmação, né, a forma com que eu tento explicar um fenômeno da natureza ou um comportamento, se essa forma que eu tento explicar não estiver obedecendo a pelo menos uma regrinha, então não pode ser considerado uma lei, tá certo? Para ser considerado uma lei, ela tem que passar por todas as regras, tá bom? E nós podemos dizer ainda, gente, que o método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novos conhecimentos, bem como corrigir os conhecimentos pré-existentes, né? Um grande exemplo disso aqui, pessoal, que aconteceu na humanidade, né? É que antigamente acreditava-se que a Terra era o centro do universo, né? Nós acreditávamos em um modelo geocêntrico. Hoje nós sabemos que o centro do nosso sistema é o Sol, tá bom? Estamos dentro de um sistema heliocêntrico. Então essas regrinhas aqui do método científico também servem para corrigir os conhecimentos pré-existentes, tá? Essas são as etapas do método científico, tá bom? Primeiro tem a observação, em seguida problematização, formulação de hipótese, experimentação, interpretação dos resultados e conclusão, tá? Nós vamos agora abordar cada etapa dessa de forma específica, tá? De forma separada para a gente entender e não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Primeira etapa, pessoal, é da observação. O que vem a ser essa observação? Para eu tentar explicar alguma coisa, pessoal, primeiro eu tenho que observar, tá? Então, a observação, ela é a visualização de um fato ou de um fenômeno, tá bom? Como é que eu vou tentar explicar uma coisa que eu não estou vendo ali, né? Então, primeiro eu tenho que observar, tá? Após eu ter feito essa observação, pessoal, vale lembrar que essa observação aqui, ela deve ser repetida várias vezes, tá? Buscando o maior número de detalhes possível, certo? Então imagina aí que você tenta explicar como é que se dá a aurora boreal.
Como é que você vai explicar se você nunca viu? Então, o primeiro passo é a gente observar. E observar o maior número de vezes possível, anotar todos os detalhes, tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente se basear nesse exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem direitinho o que é que eu quero explicar para vocês, ó. Um exemplo de observação. Observa-se que a maioria das folhas é verde, tá? Então, o primeiro fato é esse. Eu estou olhando aqui para a copa das árvores e estou percebendo que a maioria das folhas são verdes, né? Segundo passo do método científico é a problematização. O que vem a ser essa problematização? Ela corresponde à execução de questionamentos sobre o fato observado. Em outras palavras, eu vou me perguntar o porquê que as folhas são verdes, tá? Eu vou me questionar, tá? Eu vou indagar o que eu estou vendo. Por que que as folhas são verdes? Por que que isso acontece? Qual é a razão, tá bom? A segunda etapa é a problematização, onde você vai fazer essas perguntas acerca do fato que você está observando, tá? Então, por que que as folhas são verdes? Terceira etapa, você vai formular hipóteses, tá? Você vai tentar explicar por que que as folhas são verdes. Então, você vai buscar aí uma possível explicação para o problema, tá? Então vamos supor que você é um jovem curioso, né? Tá aguçando esse seu lado científico aí, esse seu lado cientista, né? E aí você observou uma folha, percebeu que a maioria são verdes e você se perguntou: por que que essas folhas são verdes? E aí você elaborou uma hipótese, você pensou o seguinte: bom, alguma substância, né, está presente em todas as folhas verdes e é justamente essa substância que é responsável por lhe dar essa cor verde, tá? Então você chegou a essa hipótese aí. Você acha que tem alguma substância ali na folha que faz ela ficar verde, tá? Então foi apenas uma hipótese. Lembrando que uma vez que você faz essa hipótese, você não pode afirmar isso como lei, tá? Por quê, Otávio? Porque você vai ter que passar pela etapa, ó, da experimentação, tá? Ó. É nesse momento aqui que você vai avaliar se a sua hipótese ela é verdadeira ou falsa, tá? O que vem a ser essa etapa da experimentação. É uma etapa em que o pesquisador realiza experiências para provar ou para negar a veracidade das suas hipóteses. Se depois que você fizer a experimentação por repetidas vezes, né, e os resultados forem os mesmos, então você pode comprovar que a sua hipótese é verdadeira, tá certo? Caso você faça algumas experiências repetidas vezes e sempre você encontre resultados diferentes, então isso mostra que a sua hipótese ela é considerada falsa, tá? Olha aí, ó. Para comprovar a hipótese de que alguma substância confere a cor verde às folhas, nós poderíamos realizar experimentos para isolar alguns compostos presentes em todas as folhas verdes e verificar algumas dessas substâncias, tá? Que não estariam presentes em outras folhas que são de outras cores. Ao realizar a experimentação, nós devemos trabalhar com dois grupos, tá? Um grupo chamado de grupo experimental e um outro grupo chamado de grupo de controle. O que vem a ser esse grupo experimental? É aquele em que se promove a alteração em um fator a ser testado, deixando todos os demais fatores sem alteração. É o grupo, pessoal, que nós vamos submeter ao experimento em si, tá? E o que vem a ser esse grupo de controle, né? Um controle, pessoal, ele é submetido ao experimento sem sofrer nenhuma alteração. Assim, pode-se testar um fator por vez e comparar os resultados obtidos no grupo experimental com o que foi obtido no grupo de controle. Ocorrendo diferenças entre os resultados do grupo experimental e do controle, elas serão atribuídas ao fator que está sendo testado. Não ocorrendo diferenças, pode-se dizer que o fator analisado não interfere no processo em estudo. Muitas pessoas cometem o erro de fazer a experimentação sem ter um grupo de controle, tá?
você tem que ter o grupo de controle, tá certo? Porque como é que você vai comparar os resultados obtidos no experimento se você não tiver um grupo de controle, tá? Então é obrigatório você ter esse grupo aqui, tá certo? Após você fazer as experimentações, você vai chegar a alguma conclusão, tá? Essa etapa aqui, a etapa é justamente a etapa em que se aceita ou se rejeita aquela hipótese que você tinha formulado antes. Você lembra? Lembra que a sua hipótese foi: existe alguma substância que faz com que as folhas fiquem verdes. Após os experimentos realizados, você vai chegar à conclusão: bom, essa minha hipótese é verdadeira ou falsa? Será que de fato é alguma substância que faz a folha ficar verde mesmo? Então você vai chegar a essa conclusão, tá? Após você chegar à conclusão de que realmente existe uma substância que deixa a folha verde, você vai divulgar esse seu trabalho, né? Você vai divulgar ele e alguns cientistas do meio científico vão pegar esse seu trabalho, vão pegar essas suas publicações, né? Otávio, onde é que a gente publica isso? A gente publica nas chamadas revistas científicas, tá? Então, outras pessoas, outros estudiosos, outros pesquisadores vão pegar o teu trabalho e vão submeter a experimentos, a experiências, tá? Vão discutir sobre essas experiências, tá certo? E aí, se a tua hipótese ela for confirmada também nas experimentações dos outros cientistas, aí sim a tua teoria ela vai virar uma lei científica, tá? Por exemplo, né? Você imaginou aí que existe uma substância que deixa as folhas verdes. Você publicou o seu trabalho, outros cientistas fizeram os mesmos experimentos que você e chegaram à sua mesma conclusão. Então, sim, tá? A tua teoria, né? Ela chegou a ser uma lei científica, tá certo? Todas as folhas são verdes porque possuem uma substância, tá? E essa substância é chamada de clorofila, tá bom? Quando nós temos uma teoria, pessoal, é justamente o conjunto de leis que explicam um determinado fenômeno, né? Por exemplo, ó, o tom esverdeado das folhas ocorre porque elas produzem uma grande quantidade do pigmento clorofila. A estrutura desse pigmento, né, dessa clorofila, ela possui um íon chamado de manganês, tá? Que é o responsável pela cor verde, pois ele absorve bem os comprimentos de onda das cores vermelha, laranja, azul e violeta. Porém, ele reflete grande parte da luz verde, que é a cor que nós enxergamos. Então, as demais cores do espectro de luz ali são absorvidas por esse íon, enquanto que o espectro de luz verde ele é refletido e por isso que a gente consegue enxergar esse espectro aqui que é refletido, tá? Então, quando a gente busca fazer a explicação da nossa lei científica, né, a gente explica o porquê que aquele fenômeno acontece, aí nós elaboramos a famosa teoria. Tranquilo? Então, gente, essas são todas as etapas do método científico, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece aí de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Forte abraço.